Capítulo 6. A mediunidade e suas características. Segundo os espíritas, médium é uma pessoa que possui capacidade para servir de intermediaria entre os mortos e os vivos. O assunto mediunidade é muito complexo, pois cada escola do espiritismo o analisa à sua maneira. Diz-se, por exemplo, que a mediunidade pode ser mental e física. Na mediunidade mental, a pessoa poderia ver as coisas sobrenaturais, clarividências, e também ouvi-las, clareaudiência. Na mediunidade física, o corpo é colocado à disposição dos espíritos, que nele incorporam. Dizem também que a incorporação pode ser total ou parcial. O fato é que os espíritas têm muito a dizer sobre isso, porém, nada daquilo que explicam tem base na Bíblia, nem solidez suficiente que resista a um confronto com um bom senso. Essa farsa de mediunidade tem se espalhado por todo o mundo, e é tão antiga quanto o homem. Começou no Éden, quando a serpente serviu de médium para enganar a Eva, e, consequentemente, levar toda a raça humana a se afastar de Deus. Hoje em dia, a serpente deixou a sua forma e entra nos homens para, através deles, espalhar a sua satânica doutrina. Você já ouviu falar, médium de berço. Muitos chegam até nós dizendo que começaram no espiritismo porque alguém lhe disse, sendo médium de berço, teriam de desenvolver. Vejamos porque há uma grande farsa por trás de tudo isso. Certa vez, uma senhora foi trazida nos braços pelos seus parentes. Ao fazermos a oração da fé, imediatamente várias entidades se manifestaram nela, cada qual com um nome diferente. Com o passar do tempo, ajudando-a no crescimento espiritual, no conhecimento da palavra de Jesus Cristo, ficamos sabendo que ela, desde criança, apresentava problemas que ninguém conseguia explicar. Até que, por iniciativa própria, ela começou a desenvolver no centro de Umbanda. Lá disseram que era médium de berço e que somente com o desenvolvimento estaria apta a prestar caridade. Sondando mais curadamente o problema, acabamos por saber que os espíritos demoníacos vinham há muitos anos, antes mesmo do nascimento desta senhora, ganhando presentes para perturbá-la. Acontece que sua mãe, quando solteira, desmanchou um noivado por causa dos pais. O rapaz, inconformado, buscou na bruxaria a vingança. Os despachos foram realizados, e a macumba pegou na mãe, e posteriormente nela, ainda criança. Por causa disso, desde pequena aquela senhora sofria opressões, desmaios, dores na cabeça e uma série de problemas. Até que encontrou Jesus Cristo que a livrou. Hoje é uma ativa obreira de nossas igrejas, e a verdade é que ela nunca foi médium coisa alguma, mas sim oprimida pelos demônios, que em uma determinada época encontraram uma porta para entrar na sua vida. As forças espirituais do mal sabem que os homens são muito vaidosos e por isso inventam nomes sofisticados para agarrar suas presas e fazer delas cavalos, burrinhos ou aparelhos. Não existe mediunidade. O que existe são pessoas que, por causa da ignorância, entregam seus corpos para a habitação dos espíritos demoníacos. O rei da mediunidade chama-se Daniel Douglas Hame, que acabou louco. Todas as pessoas que entram no espiritismo são logo chamadas de médium. Por quê? Simplesmente porque, se não tem demônios em seus corpos, fatalmente os terão, e daí passarão à prática do demonismo. Agora vamos falar de pessoas que não incorporam. Há pessoas que dizem, não posso crer que seja verdade esse negócio de espiritismo, porque eu, por mais que tenha tentado, nunca recebi guia algum, e conheço muitas pessoas que também não os recebem. Bem, muitos demônios são manifestantes, isto é, fazem as pessoas ficarem tortas, darem gargalhadas,
chorarem, ficarem encurvadas como pessoas muito idosas e etc. Existem, entretanto, demônios que são possessores, mas não se manifestam, como no caso dos espíritos enganadores. Nas seitas orientais, como Hare Krishna, Perfect Liberty, igrejas messiânicas e outras, pode-se dar o caso de seus adeptos não manifestarem demônios, mas isso não quer dizer que tais pessoas não estejam endemoniadas, pois, como explicamos, há demônios que não se manifestam, agem na surdina, ficando disfarçados nas mentes, muitas vezes religiosas das pessoas. Os demônios têm muitas maneiras para enganar os homens, mas Jesus Cristo está sempre pronto para libertá-los. Os espíritos enganadores, por exemplo, dão toda a impressão de serem de luz, com sua doutrina baseada na caridade e no bem-estar de todos. São como lobos vestidos de ovelhas. Por isso que o Senhor Jesus disse: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vós apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Quem relatou isso foi Mateus, em capítulo 7, versículo 15. Também João, em capítulo 10, versículo 27, escreveu: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Existem casos em que os demônios não se manifestam nas pessoas, porque estas não abrem a porta para tal. Naturalmente, haverá sempre um certo grau de dificuldade para um demônio entrar na vida de alguém se esse não o aceita, tampouco acredita na sua atuação. Mas é claro, como vimos anteriormente, que isso não basta para que uma pessoa não seja possuída. O que acontece é que os demônios, quando não encontram a porta para a manifestação, agem conforme já foi explicado. Externamente, possessores, não manifestantes, espíritos enganadores. Também existem os médiuns conscientes ou inconscientes. Nem sempre as pessoas que estão sendo usadas pelos demônios têm consciência do fato. Em nossas reuniões públicas, perante milhares de pessoas, quando oramos, muitas vezes se manifestam espíritos demoníacos nos ali presentes. Costumamos pegar aquele que se manifesta de maneira mais atrevida, para fazermos demonstração diante do povo de quem realmente se trata aquela entidade incorporada. Existem pessoas que estão possuídas por milhares de espíritos malignos, e costumamos mandar os demônios ficarem de joelhos, baterem cabeça, olharem para a parede, etc., após mandarmos todo o mal embora. Algumas pessoas ficam em um estado de espanto total. Pasmam-se diante da cena que representaram. Pensam até que estão em outro mundo. Há casos em que os possuídos ficam incontroláveis, chegando a agredir o pastor ou o evangelista. Certa vez, fomos orar em um rapaz que estava trancado no quarto já havia 4 meses. Oramos por ele, mas nada aconteceu. Entretanto, quando impusemos as mãos sobre a mãe daquele jovem, que já frequentava até uma igreja evangélica, o demônio manifestou nela e nos levou ao chão. Aquela mulher nos disse, depois de liberta, que vira todo o acontecido, porém não conseguia se controlar. Havia uma força muito grande dentro dela que a fazia agredir as pessoas. Tentava falar, mas não conseguia e não tinha domínio sobre os seus sentidos. Assim acontece com muitas pessoas envolvidas com o espiritismo. É o que chamam de mediunidade consciente e mediunidade inconsciente. São métodos usados pelo diabo e seus anjos para levar a cabo sua obra de opressão e destruição da humanidade. Existem também mediunidade de transporte. Muitas pessoas ficam espantadas quando consultamos o médium, e este, sem as conhecer, revela até os mínimos detalhes de suas vidas. A mediunidade adivinhadora é muito praticada pelos espíritas, sendo que os métodos são usados os mais diversos. Não somente nos Estados Unidos, mas também no Brasil. Muitos adivinhos, os profetas, têm enriquecido por intermédio desse negócio fácil e rendoso. Nos centros espíritas, quase sempre,
é um caboclo ou um orixá que adivinha. Muitas vezes, porém, o médium faz o serviço sozinho. Dr. Adolf Fritz era alemão e morreu durante a Primeira Guerra Mundial. Os métodos usados pelas forças das trevas para enganar, atrair e iludir as pessoas com adivinhações são muitos. Dentre eles, os mais usados são jogos dos búzios, cartas, bolas de cristais, hidromancia, copo com água, explosões com pólvora e etc. Há realmente adivinhações? Respondemos: não. Acontece que quem procura esse tipo de recurso, na maioria das vezes, estão comprometidos com um ou outro espírito demoníaco. Quando não está comprometido, pelo menos tem um ou outro demônio que o rodeia, causando problemas. Ao consultar o médium, o demônio que estava na pessoa passa para ele, e daí a facilidade em revelar a vida de quem o consultou. Quando há perguntas difíceis e o demônio não sabe responder, vem a mentira. Os demônios arriscam, às vezes dá certo, mas a maioria das vezes não. Isso é chamado na feitiçaria de mediunidade de transporte, ou outro nome mais sugestivo. O leitor pode observar que as artimanhas satânicas são diversas. O intuito é levar o homem a se afastar cada vez mais de Deus. Dessa maneira, os métodos adivinhatórios ocupam o lugar de Jesus Cristo e da Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E o ser humano vai se distanciando do seu Criador. Assim, envolve-se cada vez mais com os demônios e, consequentemente, com Satanás, perdendo a sua salvação.